Quando eu chego aqui, ao invés de falar César, eu lembro no Sérgio. Lá, ao invés de falar Sérgio, eu lembro. Então aqui posso trocar perfeitamente. Então o diácono Sérgio, ele veio do Rio de Janeiro no ano passado, está ajudando lá na paróquia de Santo Antônio. Então é mais um irmão nosso na caminhada. Seja bem-vindo, diácono. E, claro, diácono César, que hoje faz 5 anos que está desempenhando o seu ministério diaconal nesta paróquia. Então, é dia também de nós agradecermos a Deus pelo seu serviço. Está acontecendo, o mutirão de confissão. Então, quem ainda não se confessou, me dá um pouco de som agudo, por favor. Quem ainda não se confessou, aproveita ao longo da missa, vai fazendo o seu exame de consciência e procure os sacerdotes que estão ali para confessar, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, oremos. Que cada um, no silêncio do coração, apresente a Deus as suas intenções para esta missa. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós vos pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor.
seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Todos, oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor, não fechais os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvissem todos, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos antes, ó Deus, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisse hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor. Não fechei os vossos corações. Glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa,
seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Meus queridos diáconos Sérgio e César, meus irmãos e minhas irmãs, estamos na terceira semana de Quaresma e escutamos e pedimos no Salmo responsorial para que não fechemos os nossos corações, mas que sejamos capazes de ouvir a voz de Deus. Não fechar o coração, ouvir a voz de Deus. No Evangelho falou de que havia um demônio mudo. Me interessa observar, dizia São José Maria, que devemos fugir do demônio mudo. Ele dizia que o demônio mudo é aquele que nos tira a vergonha para pecar e põe a vergonha de volta em nós, e essa vergonha é levada à enésima potência para confessar. Ou seja, não tenho vergonha para pecar, mas tenho vergonha para confessar. Então ele chamava isso do demônio mudo, que não nos permitia confessar os nossos pecados. Providencialmente, nós já temos ali fora 3 sacerdotes. Exatamente para que nós possamos confessar nossos pecados. Para que o demônio mudo não impere sobre nós. Termos a coragem de falar os nossos pecados. Ah, padre, mas quando eu for confessar, eu tenho que confessar todos os pecados? Sim, todos. Porque todos significa todos. A gente, quando vai ao mercado e põe no carrinho, lá na sacolinha que nós vamos levar para casa, a gente põe feijão, arroz, alho, macarrão, canjiquinha. E aí chega na hora do caixa para pagar e diz, canjiquinha eu não vou pagar não, tá? Mas eu vou levar para casa. E vou pagar o arroz, vou pagar o feijão, vou pagar o macarrão. Pode? Não. Se quero levar para casa os alimentos que estão ali no carrinho, eu preciso pagar por eles. Não é pagar alguns e outros levar de graça. Não é confessar alguns pecados e outros eu levo para casa de volta. Aí eu cometi 10 pecados, mas eu vou falar 9. Porque tem umzinho aqui que eu não estou arrependido dele, não. Se eu cometi um pecado e se eu não estou arrependido dele, devemos pedir a Deus a graça de nos arrepender. Conta que certa vez Padre Pio, todo mundo aqui já ouviu falar em Padre Pio? Sim? Quem nunca ouviu falar em Padre Pio, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar? A senhora nunca ouviu falar em Padre Pio? Já falei Padre Pio 3 vezes agora. Já ouviu falar no Padre Pio? Viu? Já falei 4 vezes. Então, agora que você entendeu, né? Então, Padre Pio foi um sacerdote que morreu em 1978. Ou seja, é muito recente para nós, lá na Itália. Padre Pio era um homem com muitos dons. Um deles era de perceber exatamente quando o outro estava com reta intenção, se estava escondendo alguma coisa na confissão. E aí conta-se que certa vez ele estava no confessionário e uma pessoa vai confessar e falando os pecados, aquela coisa toda, Padre Pio começa a chorar. E aí a pessoa fala, nossa padre,
Os meus pecados são tão graves assim que o senhor está chorando? E aí o padre responde para ele: eu choro porque você não chora seus pecados. Eu choro porque você não chora. É triste quando um pecador não se arrepende dos seus pecados. Então, por mais que às vezes me falte ainda o verdadeiro arrependimento, cabe a nós pedirmos a Deus essa graça. Senhor, vai lá, mulher, confessa o pecadinho direitinho, viu, bem? E aí dizer: Senhor, me dê a graça para poder me arrepender de verdade dos meus pecados. Alguém gosta de lavar a roupa pela metade? Não, eu vou lavar a roupa mais ou menos, porque eu vou ter que vai usar de novo. Alguém lava prato pela metade? Imagina, tá aquele prato bonito, arroz, feijão ali. Você passa uma aguinha ali, deixa aquele metade da marca do feijão ali do lado, guarda ali bonitinho. Amanhã você vai usar o prato de novo. Você guarda o prato sujo ou mais ou menos limpo? Sim ou não? E por que a nossa alma vai ficar mais ou menos limpa? Eu fui pegar essa túnica para usar. Eu falei: gente, mas não é possível. É a terceira vez que eu ponho a túnica para lavar e a túnica chega com essa parte aqui amarelada, ó, perto do zíper aqui em cima. Das duas, uma. Ou quem está lavando, ou o recadinho deixando para lavar não está sendo ali, não está sendo feito, ou quem está lavando mal e porcamente. Porque eu vou pegar, essa túnica deveria estar limpa, mas já está aqui, está todo amarelado. E a gente percebe. E se a gente percebe um amarelãozinho na roupa, imagina Deus o quanto não percebe da nossa alma manchada. Pedir a Deus perdão. Eu procuro me confessar a cada semana, no máximo a cada 10, 15 dias. Vocês verem que eu sou muito mais pecador que vocês. Fazer o quê? E me custa. Então, para dizer que, ai que maravilha, hoje eu vou confessar. E começa lá: que gracinha, querido diário, os meus pecadinhos são, e começa a escrever. Não, custa, porque a gente manifesta a nossa miséria. A gente luta e a gente cai. A gente se esforça e de novo. E pode correr o risco de dizer: não vamos confessar mais não? Porque olha só, toda vez que eu vou lá e pum, e eu caio, e pode bater o desânimo, ou o pecado mudo, ou o demônio mudo. Não vou falar mais nada. Então, não precisa mais lavar o prato, guarda o prato sujo. Amanhã, quando você for almoçar, o teu prato já vai estar sujo, você já vai sujar de novo. Não é? Para que vai lavar o prato para sujar de novo? Vocês já prestaram atenção numa coisa que é meio absurda? A gente, antes de tomar banho, está sujo ou está limpo? Antes de tomar banho, está sujo. Aí você toma banho. Você sai do banho, sujo ou limpo? A toalha com que você se seca, depois que você se seca, você fala que a toalha está? Como está suja se você está limpo? Não é? Tomei banho, estou limpo. Me sequei. A toalha está suja. Como que a toalha está suja se eu estou limpo? A gente não costuma falar por aí. A toalha está suja. Então, se a toalha que seca o nosso corpinho, que por fora aparentemente está limpo, e nós falamos que ela está suja, imagina a nossa alma, que às vezes nem consideramos que está suja, mais podre deve estar. Ai, padre, eu não peco, eu não tenho pecado. Bem, então, vamos olhar. Porque pecar não é, olha, eu não matei e não roubei, então eu não tenho pecado. Não. Deus é o primeiro amor da minha vida, Deus é a preferência, eu coloco Deus em primeiro lugar. Tenho rezado todo dia. Quando começa a minha manhã, eu elevo o meu pensamento a Deus, termina o meu dia e eu agradeço a Deus o dia que eu tive. Nós fomos visitar, a primeira foi Dona Lúcia, não foi? Vocês conhecem a Dona Lúcia? A Dona Lúcia tem as duas pernas amputadas. E aí eu perguntei a ela, falei: Dona Lúcia, como é que é aqui?
a casa da senhora? Como é que a senhora se vira? E aí ela me diz, minha filha me põe na cadeira de rodas, e me põe lá para fora, me traz para cá e tal, me põe aqui na cama, põe a minha roupinha e tal. E aí, como é que a senhora convive com tudo isso? A senhora reclama, murmura, questiona a Deus? Ela nunca. E ela disse, como que eu vou reclamar com Deus que eu estou sem as duas pernas? Que olha o que ele fez por nós? E ela disse para mim, ele se entrega na cruz para a gente ficar de pé. E eu pensei, e ela sem as duas pernas fala em ficar de pé. Como posso reclamar pelo que ele fez por mim na cruz? Então o que são as minhas duas pernas diante daquilo? Isso é visão de uma mulher de fé. E às vezes a gente reclama por uma unha que está encravada. Quebrei a minha unha, pronto, o mundo acabou. E aí um probleminha em casa, um probleminha no trabalho. Parece que o mundo já não tem mais sentido. A gente precisa confessar. Pedir perdão a Deus pelas vezes que nós murmuramos, reclamamos. E por quê? Outro mandamento que a gente precisa se examinar é o 4º mandamento, de honrar pai e mãe. Nós obedecemos aos nossos pais, respeitamos os nossos pais, cuidamos dos nossos pais. Cuidar dos nossos pais é um peso para nós. Às vezes nós colocamos 1000 motivos para não estar junto, mas depois que morre a gente chora e diz, se eu soubesse, eu poderia ter feito, agora morre, desgraça. Então, não, aproveitar hoje que nós temos de pedir perdão a Deus, das vezes que não cuidamos dos nossos pais como deveríamos. E aí nós poderíamos passar todos os mandamentos, que aqui não é o caso. A preguiça, a mentira, a inveja, a fofoca. Só existe uma língua fofoqueira porque existe um ouvido fofoqueiro. Eu nunca vi ninguém fazendo fofoca pro poste. Nunca vi ninguém fazendo fofoca pro cachorro. Mas já vi muita gente fazendo fofoca pro outro. Só faz fofoca, a língua fofoqueira só faz fofoca porque tem um ouvido fofoqueiro. Será que nós não gostamos de falar do outro? Falar sem ter provas, acusar, julgar. Não matamos com uma arma de fogo, mas quantas vezes matamos com a nossa língua? É pecado. E entre tantas outras coisas. Então, pedir a Deus a graça de olhar para dentro do nosso coração e ver os nossos pecados, pecadinho e pecadão. E pedir a Deus a graça de ter a coragem para confessar. Coragem para confessar. Para que não seja o demônio mudo a me dominar. Abrir a boca. Fecha os olhos e manda ver. Os meus pecados são. E quando vamos confessar, nós não contamos historinhas. Ai, padre. Ai, sabe. Meu pecado é que teve um domingo desses, domingo de tarde. Não sei se estava fazendo sol, não sei se estava chovendo. Acho que estava fazendo sol. Então, aí, sabe, eu saí. Mas eu não tenho noção como é que foi. Não tenho noção e nem quero ter. Só falar, quais são os meus pecados? Não, é isso que eu estou falando. O senhor não tem ideia de como é que é lá em casa. Também não quero ter. Quais são os seus pecados? Então, uma boa confissão é quando eu olho para dentro, vejo os pecados que eu cometi, coloco no paredão e vou metralhando todos eles. Eu pequei. E, se possível, um número de vezes. Um número exato ou aproximado. Da minha última confissão para cá. Eu menti tantas vezes. Eu falei mal da minha vizinha. Eu perdi a paciência. Eu comi mais do que devia. Eu reclamei demais do meu marido. Eu não tenho paciência com os meus pais, isso muitas vezes. Eu sou uma pessoa que pega o dinheiro escondido da carteira do meu marido e não falo para ele. Porque às vezes, se não tem consentimento, tem que falar bem.
E aí vai falando. E eu faltei missa de domingo sem justa causa. E vai dizendo o número de pecados, os pecados e um número de vezes exato ou aproximado. Para fazermos uma boa confissão. Para uma boa confissão não temos que contar história. Porque parece que quando vamos contando história é como dizer assim, tá vendo? Eu não tive outra coisa a não ser pecar. Sem falar naqueles que vão confessar e falam, então, acho que eu não tenho pecado. Além desse, qual outro que você tem? Porque acabou de mentir. Claro que temos. Procura direitinho que a gente vai achar. Para termos alma limpa. Confessarmos sempre que for necessário. É a grande graça que Deus nos dá. Para estarmos em sintonia com Ele. Em comunhão com Ele. De tal maneira que se Ele me chamar agora, eu posso dizer, deixai agora vosso servo ir em paz. Será que poderemos ir em paz hoje? Se Deus nos chamar hoje, estamos no que a igreja nos ensina a dizer que é estado de graça, preparado, com a alma limpa. Assim como na política nós procuramos candidatos de ficha limpa, na igreja nós precisamos de cristãos de alma limpa. Estamos com a alma limpa? Se não, tem 3 padres lá fora para lavar. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir a Deus que nunca feche o nosso coração. Esse foi o pedido do Salmo. Que nunca feche o nosso coração. Que o nosso coração esteja sempre aberto para amar a Deus sobre todas as coisas e por isso termos dor de amor. Sofrermos pelas vezes que nós pecamos e ofendemos a Deus. E de agradecer a Deus a oportunidade de recomeçar. Cada confissão que eu faço é mais uma chance que Deus me dá. É mais uma oportunidade para recomeçar. Que possamos aproveitar este tempo quaresmal para vivermos bem e assim nos prepararmos para celebrarmos bem a Santa Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, elevemos a Deus as nossas preces. Aproximando-se a solenidade da Páscoa, invoquemos o Senhor com mais insistência, para que todos nós, o povo cristão e o mundo inteiro, possamos participar mais plenamente do mistério da morte e ressurreição do Senhor. A resposta é: dai-nos, Senhor, vossos bens com fartura. Pela igreja, povo de Deus, a caminho do céu, para que escute atenta a voz do Senhor e seja no mundo verdadeiro sinal de comunhão e unidade, rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vossos bens com fartura. Pelas vítimas da violência, para que sejam socorridas e amparadas com o necessário para se refazerem e viverem com alegria e serenidade, rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vossos bens com fartura. Por todos que anunciam a palavra de Deus, para que encontre ouvinte dóceis e disposto a buscar a conversão de vida, rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vossos bens com fartura. Por nós que nos reunimos para celebrar o mistério pascal de Cristo, para que reconheçamos em nosso meio a ação do Espírito Santo e sejamos movidos por Ele em todas nossas ações e palavras, rezemos ao Senhor. Dai-nos, Senhor, vossos bens com fartura. Ó Deus, tende piedade da vossa igreja em oração e escutai os corações que se voltam para vós, para que não falte o vosso auxílio aos que participam de vossos divinos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vai.
eu te pedi o que era meu partir, um sonho tão normal. Dissipei meus bens de coração também no fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir, meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, para que a oferenda do vosso povo possa agradar-vos, purificai-nos de todo o contágio do mal, e não nos deixes seduzir pelas falsas alegrias, pois nos prometestes o prêmio verdadeiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Vós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Luiz Antônio e todos os ministros do vosso povo. Senhor, Pai da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Tirai o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo. Dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas
comunhão. Jesus se torna pão, cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. E tu és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor. Teu de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor. Dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, e tu és o meu corpo, que do trigo se fez pão e refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. Pão do Eterno Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor. Dom de Deus, nosso Redentor. No âmbito da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor. De Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor. De Deus, nosso Redentor. Oremos. Ó Deus, que nos alimentais com os sacramentos, concedei-nos vossos auxílios para colhermos o fruto da salvação nesta celebração e em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Recadinho. Queremos convidar a todos para amanhã, às 18h30, a Via Sacra, aqui na Matriz. E domingo, como de costume, às 10 horas, temos o Santo Terço pelas famílias e 10h30 a Santa Missa. Amanhã vai ser o dia em que o Papa pediu que o mundo inteiro rezasse pela consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Então, peço que, Dona Olívia, peço que amanhã, na oração da Via Sacra, possam oferecer também, tem uma oração própria, né, depois talvez o diácono para encaminhar,
ou procurem na internet, porque tem uma oração própria de consagração, para que em todas as paróquias amanhã do mundo estejam rezando a oração de consagração da Ucrânia e da Rússia ao Imaculado Coração. Então, aí antes da Via Sacra, faz a oração, oferece a Via Sacra também, né, pela consagração da Rússia e da Ucrânia e pela paz no mundo. Tá bom? Obrigado. Diácono, está com a palavra. Muito bem. Agradecemos o Padre Gleison, os demais padres que estão atendendo as confissões. Nossa gratidão pela presença de todos. O diácono Sérgio, pela primeira vez vindo aqui na paróquia, seja bem-vindo. E a todos vocês que se encontram presentes nessa noite, nossos sinceros agradecimentos. Queremos acolher, Padre Gleison, uma criança que será apresentada para futuramente ser batizada. Tá bom? Vai ser batizada no próximo domingo? Não, quando? Ah, vai batizar, né, velho? Ah, no outro domingo. Ah. Então queremos acolher o Bento. Que será batizado no futuro bem próximo. Acolher sua família e rezar uma Ave Maria pelo Bento e por sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos à paróquia, tá bom? E em um futuro breve a gente irá batizar o Bento, tá bom? E que São Bento interceda pelo Bento. Viu? Aproveitar os santos que nós temos com o nosso nome, né? Graças a Deus. Então vamos receber a bênção de Deus. Quem ainda não confessou, aproveita para fazer seu exame de consciência. E Santo Agostinho dizia: tenho medo da graça que passa. Aproveita a oportunidade, tá bom? Há um ditado chinês que diz que a oportunidade é cabeluda quando vem e careca quando vai. Então, você quer agarrar e já não consegue mais. Aproveita hoje. Os padres que aí estão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Pela intercessão de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. As estradas da vida, nunca sozinho.